Para o time se manter na cola do líder internacional é o clássico contra o Vasco amanhã. E na opinião do maior ídolo da história do clube, a grande aposta é na potência do ataque. A gente começa essa reportagem dando voz ao maior da história do clube. Quando o Zico fala, a gente escuta. O problema é que agora o Flamengo não depende só dele. Ele depende da derrota do outro. Mesmo que ele tenha um confronto direto, ele ainda fica, se o outro não perder mais, ainda fica um ponto na frente. Realista, o eterno camisa 10 gostou do que viu na segunda-feira. Poderia ter feito até mais gols esse jogo do Sport, poderia ter terminado 4-5-0 no primeiro tempo, e aí a coisa ficaria muito mais confortável. De fato, o ataque é o melhor do Brasileirão até agora, 60 gols. Bruno Henrique contribuiu com 7. Gabigol com 10. O ataque do Flamengo é maravilhoso, realmente. Tem os melhores atacantes. O dupla do ataque do ano passado, o Bruno Henrique e o Gabigol, foi fantástica, foi a melhor e a melhor dupla do ataque. A questão é que os dois podem virar desfalques em breve. Lembra da expulsão do Gabriel contra o Bahia em dezembro? O árbitro o acusou de tê-lo ofendido gravemente. E lembra também do Bruno Henrique, quando atingiu o rosto do Breno do Goiás na 11ª rodada? Os dois casos serão analisados pela Justiça Desportiva e o gancho pode ser pesado. O STJD vai julgar Gabigol na sexta-feira. A punição máxima é de 9 jogos. Para Bruno Henrique, seriam até 6. E a situação dele será apreciada somente na semana que vem. Nada disso interfere no clássico contra o Vasco amanhã. Eles estão garantidos. Caso sejam suspensos mais na frente, também não há motivo para desespero. Há um substituto seco para jogar. O artilheiro rubro-negro no campeonato, Pedro, com 13 gols, precisou de pouco tempo em campo no Recife. O artilheiro deixa o dele! Pedro! Pedro é importante para o Flamengo não só nessa situação, em qualquer situação. Mas eu acho, sinceramente, que a punição não vai ser encarada nesse momento e, se for, não vai ser tão grande. É coisa rara ter tanta opção no elenco. O ídolo do Flamengo, de volta aqui, sabe e dá o recado. Se eles quiserem, o time do Flamengo é o melhor em termos técnicos do futebol brasileiro. Agora não pode um time como o Flamengo perder 10, 12 pontos para equipes que não almejam nada no campeonato. Se a gente fizer só o recorte do ataque, é o melhor ataque dos 20 times do Campeonato Brasileiro. Né? Não, é o melhor time. É o melhor time. Se você pegar os 11 ali, você fala assim, você vai escalar vários jogadores do Flamengo não na seleção do campeonato, mas pensando quais são os melhores jogadores que você tem. Sabe, preciso escolher jogadores, independente do que eles estejam atuando agora. Preciso escolher jogadores. Vai começar o campeonato. Escolhe seus 11 aí. Você vai escolher vários do Flamengo. Vários. Melhor ataque do Brasileirão. 60 gols feitos na competição, não é pouca coisa não, né, Cerezo? E o Zico fala algo muito importante, que é o seguinte, se os jogadores quiserem, porque os jogadores precisam chamar a resposta. A gente não teve tempo de debater, porque ela surgiu depois do Sport TV News. Rafinha, faz 4 meses que saiu do Flamengo, foi pro futebol grego, né, pro Olympiacos, e rescindiu, tá voltando pro Brasil. Só que agora o Flamengo tem... Ou quer voltar para o Brasil. Então, o Flamengo tem um jogador que está assim, num bom nível na posição dele, né, que é o Isla. Não sei se ele é melhor, eu acho que ele... Não sei não, eu acho o Rafinha melhor do que o Isla. Sim. Tá? Mas você vai no mercado, contrata um jogador, esse jogador te dá a resposta, aí aquele que te deixou quer voltar 4 meses depois. Os relacionamentos não funcionam assim, não. Depois que você largou... Vai ter que rolar uma DR pesada. Depois que você largou, 4 meses depois, já tá com outra... não. Difícil de voltar. Já ficou 4 meses lá curtindo a outra relação, né? Agora quer voltar, bate na porta e fala, cheguei, não dá, né, Cerezo? Cerezo tá travado. Eu achei que ele estava, prestando atenção. Ficou bem. Muito focado, né? Até eu levei um susto. Agora eu voltei, até eu levei um susto. Eu tava olhando para o além, né? Tava? Fiquei que congelado. Estão falando?
Eu gostei dessa história do relacionamento aí. De fato, né? Como é que fica agora? Como é que fica agora? Não sei também se o... Porque alguém teria que ficar na reserva. O Rafinha, se for contratado, não vai ficar na reserva do Isla. E você botar o Isla na reserva do Rafinha também fica estranho, porque o Isla foi contratado para ser titular e tem condições de ser titular do Flamengo. Também foi estranho, ou estranha, a maneira que o Rafinha deixou o Flamengo. E muito estranha a maneira como o Rafinha, 4 meses depois, deixa o Olympiacos, né? Estranho, né? Ele foi muito pela questão financeira, né? O jogador com a idade dele recebeu uma super proposta. Mas assim, isso que eu fico pensando. Precisa. Não sei. Eu não sei também qual é a vida do cara, a parte financeira. Mas ele joga no Flamengo. Você acha que o salário que ele recebia no Flamengo era... Não dá, é meio difícil de viver. O salário que ele recebia no Flamengo, bem guardado... Mas foi receber o neto dele não passa necessidade. Não passa. Agora, deve ter time por aqui que já tá o quê? De orelha levantada, né? Muito tipo. Por exemplo, o Coritiba, o Rafinha começou no Coritiba, o Coritiba tem o sonho de contratá-lo, também o Miranda, agora resta saber. Resta saber. O Coritiba tá falando em... Com todo respeito ao Curitiba, tá? Ainda não foi decretada a queda, mas... O Coritiba tá falando em Rafinha, tá falando em Miranda. Quer trazer jogadores que tenham ligação com o clube. Teria que ser um projeto também do Rafinha, um projeto emocional, mas o coração é uma coisa, o bolso é outra, né? Embora não é só o bolso, né, Cereto? O jogador profissional gosta de estar disputando, principalmente desse nível. Gosta de estar disputando os grandes títulos, né? Não seria o caso. Você falou em título, me deu a deixa. A gente vai falar um pouquinho agora sobre a briga pelo título. Eu vou mostrar para vocês hoje, ontem a gente deu um pitaquinho, vou mostrar para vocês hoje aí a ilustração com os jogos dos 3 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro, na briga aí real pelo título. 34ª rodada. Internacional tem Atlético Paranaense fora, Flamengo tem clássico contra o Vasco em casa e o Atlético Mineiro, Goiás fora. Na 35ª, o Inter pega o Sport em casa, o Flamengo pega o Bragantino fora. E o Atlético Mineiro pega um Fluminense ali também em franco desejo de Libertadores, de vaga direta. O Fluminense está tá com fome. Para a primeira rodada, o jogo mais fácil é o do Atlético. Na segunda rodada, o jogo mais fácil é o do Internacional. E a 36ª, então, Inter com o Vasco fora, Flamengo com o Corinthians em casa e o Atlético Mineiro com o Bahia em casa. Na terceira rodada, o jogo mais fácil é do Atlético, volta a ser do Atlético Mineiro. Então, você vai achar também que na próxima também, na porque quarta é o também. Sport. Isso, porque eu tenho o confronto direto e o Atlético pega o Sport. Exatamente, tem o confronto direto na 37ª, penúltima rodada do campeonato entre Flamengo e Internacional. O Flamengo joga em casa, né? E na última não dá para saber ainda. Na última é difícil porque você precisa, para você fazer uma análise boa de quem vai estar numa situação melhor, com um adversário melhor, ainda que Inter e Atlético joguem em casa e o Flamengo jogue fora, o que me parece que pode criar uma dificuldade maior para o Flamengo, até porque o São Paulo tem objetivo esportivo na competição e o Corinthians a gente não sabe, o Palmeiras não tem mais, então é um pouquinho difícil de avaliar, mas o mais difícil me parece do Flamengo. Em termos de dificuldade, Internacional e Flamengo tem uma tabela muito parecida, eu acho. A tabela do Atlético Mineiro é uma tabela para o Atlético fazer 15 pontos. Eu não sei se Internacional e Flamengo farão 15 pontos, né? Um deles não fará, certamente, porque haverá o confronto direto. Mas o Atlético Mineiro tem que fazer a parte dele, fazer os 15 pontos e depois ver o que acontece com os outros dois. Exatamente. Ok. Ceretinho, considerações finais e beijo. Tchau. Muito bem. Então quer dizer que amanhã é mais